Olá, 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 boa noite, sejam todos bem-vindos para essa live poderosa. Hoje temos uma live poderosa com meu amigo Bibiano, cara, vai ser tremendo. Mauro, boa noite, Mauro, Deus abençoe você e sua casa, tá bom? Um beijo no seu coração. Buenas noites, Keoma, meu amigo, Deus te abençoe, Keoma, amigão. É, Mande aí mais algum convite para algumas pessoas. Pega esse aviãozinho. Rodrigo, boa noite, a paz. Pega esse aviãozinho aí, convide algumas pessoas que a live hoje, o pau vai quebrar aqui. Hoje vai ser poderoso, tá? Meu amigo Bibiano, faz o seu pedido aí para participar. Manda aí a solicitação, Bibiano. Já que você já entrou, manda a solicitação aí para mim, por favor. Pede o convite aí para participar, por favor, Bibiano. Espera aí só um pouquinho, nós vamos começar uma palavra tremenda, Tati. Eita glória! Ana Lúcia, seja bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda para uma live poderosa. O pastor Bibiano é um homem de Deus demais. Eu já pedi para ele solicitar aqui. Bruno, seja bem-vindo. Bibiano, cadê o Bibiano? Pede para participar aí, Bibiano. Deixa eu ver se ele já pediu. Bruno pediu, tal, Bibiano. Não. Cadê o Bibiano? Cadê o Bibiano? Bibiano, convidar. Pronto, eu convidando o Bibiano. Bibiano, boa, Pronto. no... boa noite, meu amigo. Boa noite. Como é que você tá? Saudade de você, ué? Eu ia falar isso agora, que saudade, mano. Que Pois é, já isso? tem um tempinho, hein? Já faz um tempo, né, cara, que a gente não se encontra, né? Pois é, pelo menos por esses meios que a internet nos proporciona, já vale um pouco a pena, né? Já vale. Gente, todos vocês sejam bem-vindos. Eu não posso começar essa live sem expressar o meu coração. Deus sabe da pureza daquilo que eu vou falar. Eu tenho o Bibiano como um amigo, assim, um homem que eu respeito de verdade. O Bibiano é um homem de Deus, com um coração muito íntegro, um homem que Deus está preservando, está gestando ele para o Brasil e para as nações. O Bibiano está vivendo hoje numa localidade, mas é um homem com a chamada para as nações, eu não tenho dúvida. Isso que eu estou falando não é nada demais, é só um reconhecimento do Bibiano, daquilo que ele é como homem pessoal, daquilo que ele é como esposo. Tem uma família linda, a Ellen, os seus filhos, uma família linda, 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 um homem com caráter assim, poderoso. Bibiano, eu tenho uma honra de poder tê-lo como amigo, cara, de verdade, fundo do meu coração, é um prazer, cara. Amém, amém, Ricardo. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por tudo isso aí que você falou. Sem Ele, né, nada podemos ser, nada podemos fazer. E para mim também é uma honra, de alguma forma, assim, ter conhecido você já há alguns anos atrás e temos uma história, né, Ricardo? Nós temos uma Amém. história e eu acredito em homens de história. Acredito em Amém. pessoas que têm uma história. De alguma forma, isso só testifica, né, tudo aquilo que a história de um homem testifica. Ela entra numa conexão com o chamado, com o propósito de Deus e se completa. A nossa história é algo que eu respeito também. Você é um grande irmão, um grande amigo, alguém que eu respeito do fundo do meu coração. Amém, Bibiano. Bibiano, assim, só falando para as pessoas que estão aqui, que estão chegando, eu falei de um tema, mas nós não combinamos nada. Sim, Nós não combinamos nada, porque eu quero dialogar com você, usar um termo que não é o correto, debater, explorar um assunto, Bibiano, tipo assim, qual que é a importância, Bibiano, da nossa mentalidade em relação às coisas de Deus? Qual que é a importância? Tá, nós nascemos de novo. Deus é um Deus de promessa. O novo nascimento, primariamente, está falando da realidade da nova criação na esfera do espírito. Porém, nós somos espírito, alma e corpo. Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. É importante a maneira como nós pensamos, já que nós nascemos de novo, estamos salvos,
temos um passaporte, se assim podemos dizer, carimbado, estamos salvos, Bibiano. Para que a gente possa começar. Depois eu tenho alguns pontos aqui, alguns versículos para a gente dialogar junto. Primariamente, o que você pensa? Qual a importância da nossa mentalidade, da maneira como nós pensamos agora que nascemos de novo? Amém. Vamos lá, Ricardo. Bom, eu acredito que quando a gente fala sobre a questão da mentalidade, não tem como a gente preparar um caminho para falarmos de mentalidade sem antes a gente falar sobre natureza. Quando a gente fala sobre as questões da mentalidade, a gente liga muito às questões de comportamento e muitas vezes nós estamos tratando de comportamento com pessoas que ainda não possuem uma natureza. E veja bem, nós temos uma ideia da nossa live a respeito da questão da mentalidade de filho. Então pensa comigo, Ricardo, o maior interesse de Deus sempre foi estabelecer uma conexão de filhos. E é claro que aqui dentro do nosso tema, a gente já tem aquela convicção de salvação, a gente já tem aquela convicção de família, e isso é uma coisa já completamente formada dentro de nós. Mas a princípio, o principal objetivo de Jesus sempre foi repartir da sua natureza, sempre foi repartir do seu espírito, sempre foi repartir da sua essência. Veja bem, Jesus certa vez ele disse algo muito importante, ele falou assim, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos. Se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra, se ele te pedir um peixe, você vai dar uma serpente. Imagina o vosso Pai Celeste se ele não dará o seu espírito àqueles que lhe pedirem. Então, veja bem, a maior intenção de Deus, antes de dar coisas, é repartir do seu espírito. Antes de dar algo, é repartir da sua essência. E se a gente for começar a observar um texto bíblico, desde o início de tudo, em Gênesis, a perca do homem foi a perca de uma natureza, foi a perca de uma essência. Então, hoje, o propósito é restaurar essa natureza, é restaurar essa essência. A filiação tem ligação com questões de DNA, é entregar ao homem o DNA de Deus. E quando a gente fala de DNA é uma molécula, né? Vamos dizer assim, é uma molécula que carrega dentro dela todas as características, cor dos olhos, cor da pele, como que essa pessoa vai ser, todas as características estão dentro dessa molécula chamada DNA. O nosso espírito nada mais é do que o DNA de Deus dentro de nós. Amém. Todas as Amém. características, os caracteres de Deus, o caráter de Deus, tudo isso é entregue para nós. É tão poderoso isso, Ricardo, que quando Jesus ressuscita, até então, antes da ressurreição de Jesus, ninguém tinha a natureza de Deus em si. Mas quando Jesus ressuscita em João 20, ele aparece no meio de uma casa, no meio dos discípulos. A primeira coisa que ele olha para os discípulos, aparece do nada ali, ele atravessa paredes de certa forma ali. E quando ele chega diante dos discípulos, ele sopra sobre os discípulos. A primeira coisa que ele fez pós-ressurreição, ele sopra sobre os discípulos e ele fala, recebam o Espírito Santo. Aí Jesus pega e diz assim, agora aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Uau. Aqueles que vocês não perdoarem não será perdoado. Veja bem, até então, quem tinha poder para perdoar apenas? Jesus. Só ele. Então, quando eles recebem a porção da natureza de Cristo, eles recebem uma capacidade de fazer aquilo que somente Cristo poderia fazer. Sim. Ou seja, perdão era algo exclusivo de Jesus. Perdão para a salvação exclusivo de Jesus. E agora ele pega e repassa. Mas esse repasse daquilo que eles teriam poder para fazer estava completamente vinculado com a natureza que eles receberam até então. E é claro, João capítulo 1 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a princípio, antes de falarmos a respeito dessa questão da mentalidade, nós precisamos entender que essa mente ela é uma extensão de uma natureza. Tá. Porque se nós não entrarmos na questão da natureza, nós correremos um sério risco de estar pregando comportamento. Muito interessante Pregar isso. Comportamento é muito sério, porque o comportamento ele tem que ser nada mais, nada menos do que um resultado. Comportamento, ele é fluido. Ricardo, olha o quanto que é importante isso daqui. Você não ensina um cachorro latir, porque está na natureza dele. Você não ensina um gato miar. Tá? É natural dele.
Você não ensina o velho homem a pecar. Amém, é Está isso na mesmo. natureza pecaminosa do homem decaído. Aí eu te Uau. faço uma pergunta. Por que a gente tem que ensinar o homem a perdoar? Por Faz que a parte gente da tem... natureza dele. Deveria ser algo fluido. Deveria ser uma natureza simplesmente que flui. Então, no momento em que eu tenho que trazer ensinos, veja bem, não que somos contrários ao ensino, mas o ensino, quando eu preciso trazer ensino a respeito de assuntos que deveria ser comportamento natural, tem alguma coisa errada. Meu Tem Deus. alguma coisa aí. Então, de alguma forma, perdoar deveria ser algo que fluísse, amar, fluísse, porque nada mais é do que uma natureza que está fluindo, um comportamento que é fruto do fluir de uma natureza. Glória a Deus. Então, se a gente pegar hoje, pensa comigo, quantos ensinos sobre tantos temas a gente vê hoje, que nada mais é do que ensinos espirituais, na verdade, ensinos, temáticas espirituais que, de alguma forma, serve como uma padronização para um homem que não tem uma natureza. Então, eu preciso ensinar algo santo para alguém que não tem uma natureza santa. Eu preciso ensinar algo bom para alguém que tem uma natureza má, sendo que esses ensinos deveriam ser desnecessários se a natureza fluísse naturalmente. Eu vejo muito dessa forma. Bibiana, é muito interessante, eu me identifico muito, a gente tem uma identificação de palavra muito, desde quando nós nos conhecemos. É muito importante isso que você está falando, e eu não vou ter medo de pisar em alguns lugares aqui. A linha coach que existe hoje, ela trabalha com mudança de comportamento, ela trabalha com performance. Ela trabalha com performance. E é claro que nós vamos entrar na mentalidade a partir do novo nascimento, você fundamentou a nossa entrada, pavimentou, e está certo. A linha coach, ela trabalha com a performance. Ela trabalha com mudança de comportamento. Se você ir para a academia todos os dias, se você mudar a sua alimentação, você vai ter resultado. Se o homem mudar o seu comportamento, ele vai obter resultados. Só que ele vai obter resultado a partir de uma performance, não de uma natureza. Ou seja, ele vai ter um resultado a partir dele mesmo. A nova natureza não nos dá um resultado a partir de nós mesmos. Ela nos dá um resultado a partir de Cristo, que é a matriz, que é o molde. Então, a nova natureza é a expressão de quem Deus é, de quem Cristo é. Então, isso é muito poderoso. Nós não estamos aqui para mudar comportamento. Nós não estamos aqui para dar banho no porco. Você vai dar banho no porco, ele vai ficar limpo, mas quando ele encontrar uma poça, ele vai se jogar lá. Não é porque ele quis ir para a poça, é porque a natureza dele... Então, a maioria, ou boa parte dos púlpitos hoje estão tentando ensinar comportamento, quando, para mim, eu gosto de usar uma palavra que é muito pesada, mas que está dentro do que você falou, comportamento é subproduto da nova natureza. Ela é subproduto. Ela é consequência de quem eu sou. Então, nós estamos falando, todos vocês que estão nos assistindo aqui, eu quero que vocês entendam que nós vamos entrar aqui agora e nós não temos a pretensão nenhuma de fechar esse assunto. Não dá nem para começar. Não dá nem para começar o que nós vamos falar aqui. Exatamente. E quem está perguntando aí se vai ficar gravado, sim, vai ficar salvo, vai ficar gravado, sim. Então, eu quero que vocês entendam que nós estamos falando sobre renovação de mente, sobre mentalidade de filhos a partir do novo nascimento, da natureza vivificada, recriada. Então, nós não estamos falando sobre mudança de mente como performance. Nós estamos falando da importância, ou nós vamos falar da importância de uma mentalidade a partir de um espírito vivificado. Então, vamos lá, Bibiano. Romanos 12:2. Texto conhecido para todo mundo. Todo mundo que é um cristão conhece. Então, vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos. Isso não é Deus que faz. Ele nos ajuda, mas é uma ordem. É imperativo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, vírgula, para. É indicativo, é proposital, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta: sem a renovação da mente, nós não conseguimos desfrutar da vontade de Deus, que é agradável, que é boa, que é perfeita, mesmo estando salvo, porque quem nasceu de novo está salvo.
sem a renovação da mente, Bibiano, quais são as implicações disso? Primeiramente, pastor Ricardo, pensa comigo aqui. Eu quero usar aqui eu quero pegar um caminho aqui para a gente entender bem esse processo de renovação da mente. Romanos 12:2 é claro, para que experimenteis e comproveis. Então, eu posso ser salvo e não experimentar nada. Por quê? A salvação é pela fé. Experimentar e comprovar é algo que passa por um critério. Qual é o critério? Renovação da mente. E quando a gente fala sobre renovação da mente, pensa comigo aqui. Eu quero usar um exemplo que eu tenho falado muito sobre isso. Quando a gente vai tirar uma carteira de motorista, pensa comigo. Você entra no carro, você não sabe dirigir nada. Mas quando você entra no carro, de repente o instrutor ele olha para você. Olha, primeiramente, quando você entrar dentro do carro, você precisa observar o retrovisor. Segundo, você precisa olhar o freio de mão. Terceiro, você tem que ver o cinto de segurança. Quarto, você precisa pisar no freio. Você, de repente, tem que pisar na embreagem, mudar a marcha, enfim. Ele passa uma série de coisas para você. Nós precisamos aprender. Então, a princípio, aquilo ali são muitas informações e a pessoa que está tentando aprender a dirigir pega todas aquelas informações e no início ele vai tendo dificuldade, mas à medida em que ele vai dirigindo, o que ocorre? Depois de uma certa experiência, ele entra no carro e ele nem pensa mais a respeito dessas informações que lhe são dadas no início. É automático, né? Se torna automático. E aqui eu quero entrar num ponto muito importante, pastor Ricardo. Por que aquilo se torna automático? Porque o cérebro, os neurônios em si, eles fazem conexões, e essas conexões criam caminhos neuronais que automatizam aquela ação. Aquele comportamento se torna algo automatizado. Entrar no carro agora, eu entro, faço tudo aquilo ali sem pensar em nada. Porque já existe algo automatizado, vias neuronais, que automatiza todo aquele comportamento que eu tenho a partir do momento em que eu entro no carro. Agora pensa comigo, e aqui eu estou falando, pensa caminhos neuronais automatizados criados a partir de orfandade. Uau. Caminhos neuronais automatizados. Eu estou falando ações, forma de pensar, forma de ver. Porque, pastor Ricardo, a gente não vê com os olhos, a gente vê com a mente. Sim. Porque eu e você pode olhar para a mesma imagem e ver coisas diferentes. Sim. Por isso que Paulo diz em Coríntios que o diabo cega o quê? Os olhos? Não, o diabo cega o entendimento. Porque a gente não vê com os olhos, a gente vê com a mente. Por isso que muitas pessoas podem ver coisas diferentes a partir da mesma imagem. Então agora pensa nesses caminhos neuronais cerebrais formados a partir de orfandade, formados a partir de privações, formado a partir de violências, formado a partir de traumas diversos sofridos. E aí a gente entra num ponto muito importante. Veja bem, nós estamos falando sobre renovação de mente. Nós estamos falando de uma pessoa que foi salva, que aceitou Jesus, que tem o Senhor como Salvador, que faz parte da família de Deus, mas talvez em algum contexto, em algum momento da vida dele, seja num passado ou num presente, ou alguma situação, a mente dele foi formatada para ver a partir da experiência. Para ver a partir do trauma, para ver a partir de uma ou de outra situação que ele possa ter vivido. Então a mente forma esses caminhos, o cérebro forma esses caminhos para que ele emita respostas. E Paulo, no livro de 2 Coríntios, Paulo fala sobre isso, ele dá nome a essas coisas. Ele chama isso de fortalezas, ele dá 2 nomes para mim que eu acho interessante. Fortalezas e sofismas. Quando a gente fala de fortalezas, pastor Ricardo, nós estamos falando de uma estrutura de proteção. Ou seja, eu tenho uma estrutura que vai gerar uma proteção. É uma estrutura de guerra. Quando o inimigo vai entrar em certo território, uma fortaleza ela é construída para proteger a pessoa. Então, estruturas mentais são formadas que fazem com que a pessoa se proteja de tudo. Então, quando se fala de família, talvez ele teve uma experiência familiar onde formou um caminho, onde a resposta dele é automática com relação à família, com relação a casamento, tudo a partir de uma experiência ruim que ele teve. Quando se fala de finanças, da mesma forma, quando se fala sobre diversos temas, ele já tem uma fortaleza onde ele está escondido dentro de uma maneira de pensar. E quando a gente fala sobre sofisma, algo muito interessante quando a gente fala sobre sofisma,
Sofisma nada mais é do que uma forma de nós, vamos dizer assim, pegar a verdade e, de alguma forma, fazer com que essa verdade ela fique cauterizada. Em que sentido? Eu crio uma verdade minha a partir da minha experiência. Então, veja bem, fui salvo, ok? Aceitei Jesus. Mas a minha mente tem fortalezas aonde eu estou escondidos lá. A minha mente, ela tem sofismas aonde essa verdade que eu crio a partir de mim mesmo são ilusões próprias a partir da forma que eu vejo as coisas. Não é a verdade, é a ilusão que eu crio com base naquilo que eu estou vendo. E eu não vejo com os olhos, eu vejo com a mente. Uau, uau. E agora pense comigo, nós estamos falando sobre renovação de mente. Eu começo agora nesse caminho. Paulo vem em Romanos 12, 2, capítulo 12, verso 2 diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não é um processo de salvação, agora é um processo de conquista de um território que precisa ser completamente refeito. Amém. Um território que precisa ser completamente transformado. Então, esses caminhos que outrora foram formados pelas experiências que gerou em mim uma forma de ver, agora ele precisa pegar o processo é o mesmo, porém a partir do evangelho e a partir da palavra. Imagina eu emitir reações automáticas a partir do evangelho quando se trata de qualquer assunto na minha vida. É automático. Quando se fala de família, eu tenho evangelho automático fluindo na mente. Quando se fala de finanças, evangelho automático fluindo na mente, porque agora a minha mente foi renovada e esses caminhos neuronais foram criados a partir da Bíblia, a partir da verdade. Então, esses sofismas e essas fortalezas, essas defesas humanas, elas são quebradas. As emoções, que são essas reações físicas que o corpo emite a partir daquilo que está vendo, vivendo, os sentimentos, as vontades que até então, veja só, sentimentos, emoções e vontades automatizadas a partir desses caminhos que se criaram. Agora, tudo isso refeito a partir de uma natureza e a partir do evangelho. Uau. Então, o evangelho vem e traz essa renovação. Por isso que Paulo diz em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. E quando a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, ela relaciona nos textos anteriores a mente do Espírito. Quem conhece a mente do Senhor a não ser o Espírito de Deus que nele está? Nós, porém, temos o Espírito de Deus. Veja bem, se eu tenho o Espírito que conhece a mente de Deus, o Espírito que conhece a mente de Deus que está em mim me revela a mente de Deus também. Uau. Então, essa renovação, ela se faz necessária. Porque à medida em que eu vou renovando a minha mente num processo de conhecimento e de experiências, eu começo a experimentar. Então, Paulo é claro em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis e comproveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem uma renovação de mente, não há experimento. Agora, sem uma renovação de mente, não há comprovação. Agora, uma coisa que deixa claro nesse texto é que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Exatamente. Né? Muitos cristãos não sabem disso. Né? Não conseguem. Eu não sei se a vontade de Deus é boa. Quando você olha para João 10, 10, a gente ali conhece a natureza do diabo e a natureza de Deus. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, vírgula. Mas eu não vim para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Deus está dizendo assim, olha, o oposto, a oposição mata, rouba e destrói. Eu não faço isso. Agora, se eu olho Deus matando, roubando e destruindo, eu já não sei mais quem é Deus e quem é o diabo. E tem muitos cristãos que não sabem quando é Deus que está agindo e quando é o diabo, porque eles atribuem a Deus aquilo que o diabo faz. A vontade de Deus é agradável, é boa, é perfeita. Aquilo que Deus faz, o diabo não faz. Aquilo que o diabo faz, Deus não faz. Então, uma das coisas que precisa ficar claro, e eu não estou falando que nós não passamos por tribulações, não é nada disso. Eu estou falando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nós estamos falando sobre a renovação da mente para quem já nasceu de novo. Não é uma mudança de comportamento. Pois bem, Bibiana, qual a sua interpretação, o seu entendimento em Provérbios 23, 7? Pelo menos a parte A dele. Por que
como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem imagina. Então, a maneira como eu me vejo, como eu me enxergo, é importante, Bibiano. Totalmente. Só fazendo um complemento sobre a sua fala anterior, Ricardo, a gente não deve esperar de Deus aquilo que não faz parte da natureza dele. Amém. Espere de Deus o que faz parte da natureza dele. Amém. Deus, ele não vai sair fora daquilo que ele é. Amém. Não é verdade? E quanto ao texto de Provérbios, veja bem, assim como o homem pensa ser em sua alma. Veja bem, quando a gente está falando de pensamentos, nós estamos falando exatamente de uma consciência. Né? A consciência de si, a partir do evangelho, isso vai definir o que o homem é. Veja bem, nós temos agora uma referência, um ponto de partida, nós temos uma verdade. E verdade na Bíblia, ela nunca pode ser entendida como vamos dizer assim, como um conceito. Verdade na Bíblia sempre tem que ser vista como uma pessoa. Né? Então, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. Ela não diz, aprendereis a verdade. Sim. Porque verdade para o grego pode ser filosofia. Verdade para o judeu pode ser religião. Verdade para o brasileiro pode ser futebol. Enfim, cada um tem a sua própria verdade. Então, a verdade não é algo para ser aprendido. A verdade é algo para ser conhecido. Amém. Amém. E o conhecimento da verdade, veja bem, quando a palavra de Deus nos fala, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, aquele conhecimento fala de intimidade. Sim. Uma ligação íntima. Então, quando nós olhamos para a verdade, ela tem que ser vista na Bíblia como uma pessoa. Jesus se colocou como essa pessoa. E conhecereis, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se coloca na condição da verdade, como alguém que é a verdade. Então, como o homem pensa ser, assim ele é. Porque a sua consciência de si nada mais é do que a formação e a junção dessas três coisas. Nós pensamos a partir do que sentimos, pensamos a partir da forma que vemos, pensamos a partir de vários pontos, mas nós precisamos substituir todas essas questões externas que me faz formar uma forma de pensar, substituir por aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, a partir dessa consciência, no momento em que eu tenho essa consciência formada, quando eu tenho essa consciência estabelecida, como o homem pensa ser, quando ele é consciente de si, assim ele é. E quando o homem não tem uma consciência de si, pastor Ricardo, ele se torna qualquer coisa. Porque ele será simplesmente aquilo que as emoções dele, os sentimentos dele apontam para o momento. Então, em um momento ele é uma coisa, outro momento ele é outra coisa, outro momento ele é outra coisa. E no tocante a isso, a Babilônia sabe trabalhar muito bem, provocar sensações, provocar sentimentos, provocar desejos para que o homem se defina a partir disso, né? Sim. E a verdade é algo sólido, a verdade ela é uma rocha. Ainda que a verdade seja algo sólido, a partir dessa verdade a gente sabe que a verdade também é algo construtivo. Né? A verdade ela é construtiva. Ainda que Deus é imutável, a verdade dele é construtiva e o movimento dele é dinâmico. Deus é imutável, verdade construtiva e mover dinâmico. Quando eu entendo que a verdade dele é construtiva e eu me conheço a partir de uma verdade construtiva, cada dia que passa, a gente vai crescendo dentro dessas dimensões de quem nós somos em Cristo. Então, assim como o homem pensa ser, por quê? Porque a definição dele nada mais é do que resultado do que está na mente dele. E essa mente tem que ser formada por uma consciência dentro do Evangelho. Amém. Dentro da verdade construtiva do Evangelho. Sim. Quando eu penso a partir do que Deus pensa, eu estou reconhecendo a verdade a meu respeito. Quando eu penso fora do que Deus pensa, é autoafirmação. É o que muitas pessoas confundem. Pensar correto de si mesmo é pensar a partir do que Deus pensa. Você não pode pensar de você que você é uma coisa que Deus nunca disse que você é. Isso é autoafirmação. E tem muita gente que vive autoafirmação. E como a mente ela tem um poder inexplicável, quando eu falo inexplicável, é porque nem a ciência consegue definir o poder da mente. Até hoje, a ciência não conseguiu. Não tem computador no planeta
que se compare com a mente. A mente é fantástica. E ao mesmo tempo que ela é fantástica, ela pode ser diabólica. Ela é fantástica porque ela foi criada a partir de Deus, né? Ela foi criada a partir de Deus. Agora, quando o homem pensa de si o que Deus não pensa, é autoafirmação. Quando o homem pensa de si como Deus pensa, é reconhecimento. E como nós estamos falando sobre renovação de mente a partir de uma nova natureza, eu quero pensar o que Deus pensa. E aí, Bibiano, eu tenho outro texto. Jeremias 29:11. Deus revelando os pensamentos dele a nosso respeito. Mas que no final parece que tem um choque. Ele diz assim, Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Aí você fala, puxa vida, Deus pensa sobre mim, pensa. Eu que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, só que ele não deixa no suspense. Ele diz, pensamentos de paz e não de mal. Pronto. Mais uma vez ele está falando que pensa a nosso respeito e ele diz o que pensa. Eu penso, eu tenho pensamento acerca de vocês e os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Vírgula. Para vos dar o fim que desejais. Cara, ele está dizendo, eu penso bem, meus pensamentos são bons, mas o fim vai ser como você deseja. Como é que você vê esse paradoxo, esse antagônico? Deus está dizendo, os meus pensamentos são bons, mas isso não significa que vai ser como eu penso. Como você vê essa associação, essa ligação, essa interação entre o que Deus pensa, Bibiano, e o que nós pensamos? Ricardo, simples. Deus não pode ir além daquilo que eu penso a respeito dele. Deus não pode ir além daquilo que eu tenho formado nos meus pensamentos a respeito dele. Então, ele pode ter uma soberania em seus pensamentos ao nosso respeito, e pensamentos bons, pensamentos gloriosos, que faz parte daquilo que ele é. Pensamentos literalmente de paz e não de mal. Mas ele não pode ir além. Então, de alguma forma, aquilo que eu penso a respeito de Deus pode ser algo limitante. Uau! Yeah. Eu posso estabelecer limites para a soberania de Deus na minha vida. Eu posso estabelecer uma limitação para a glória de Deus na minha vida. Por isso o processo é algo muito claro. Deus, ele para fazer algo, ele só precisa de um homem que entenda. Eu sempre tenho em mente o seguinte: será que era vontade de Deus que o povo de Israel ficasse 3 milhões de pessoas, né? Ficasse 400 anos escravos? Faz parte da natureza de Deus a escravidão? Não. Para o seu povo. Então, nasce gerações, vive gerações e morre gerações escravizadas. Porque no meio de todas essas gerações que viveram no Egito, ninguém entendeu o que Deus queria fazer. Ninguém entendeu. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, ele não precisa de grandes homens, de grandes habilidades, ele não precisa disso, ele só precisa que alguém tenha uma conexão, alguém que tenha um entendimento exato daquilo que ele quer fazer. Quando ele encontra alguém que entende, ele fala, achei. Uau. Quando alguém entende o que Deus quer fazer, ele abre, vamos dizer assim, um acesso para a soberania, para a glória e para o poder de Deus na vida pessoal e na geração daquela pessoa. Então, o que limita a soberania de Deus? A forma de pensar do homem. A forma de pensar. E eu volto exatamente... Bibiano, isso que você falou, para muitos é uma heresia agora. Uhum. A forma de pensar do homem limita... Cara, tem um monte de gente que pira com um negócio desse. Sim. Bibiano, eu concordo, não é que Deus está limitado a nós. Quando o pessoal pega aquele texto, eu não lembro onde está agora, se você lembrar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tem gente que pensa que Deus está, pelo menos no meu entendimento, tem gente que pensa assim, cara, ele é poderoso para fazer além do que eu penso. É como se Deus fosse fazer automaticamente além do que eu penso. O meu entendimento acerca desse texto é o seguinte, você está pensando em algo, não se esqueça, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não quer dizer que automaticamente ele vai fazer. Tem gente que pensa que pelo fato, Efésios
3:20. É isso, Pablo? Obrigado. É bom ter teólogos com a gente aqui. Então, o fato de Deus ser poderoso para fazer infinitamente mais. Tem gente que usa esse texto, coloca no automático, Bibiano. E Uhum. eu tenho uma linha, você quase entrou nela agora, eu tenho uma linha polêmica para a gente pegar uma reta final aqui. Uma reta final, porque, né, porque vai ser longo. O que eu quero dizer é que tem gente que pensa, Deus é poderoso para fazer infinitamente, mas o fato de Deus ser poderoso não significa que ele vai fazer. No meu entendimento, que ele está dizendo o seguinte: eu posso fazer além disso. Amplia sua mente, que eu vou além disso aí. Amplia sua mente. Por quê, Bibiano? A igreja, ela está presa. Ela pensa que, pelo fato de Deus ser grande, quanto ela tem uma mente medíocre, Deus vai fazer. Eu tenho uma frase que eu tenho dito, que nós não estamos limitados por aquilo que somos. Nós estamos limitados por aquilo que pensamos que não somos. Nós não estamos limitados por aquilo que somos. Não é o que somos que nos limita, é quem nós pensamos que nós não somos. Como é que você enxerga isso para a gente entrar numa bagunça maior aqui, Bibiano? Eu enxergo o seguinte: quando a gente tem clareza de quem somos, isso não pode ser encarado como orgulho. Uau. Muitas vezes a gente limita porque quando você tem uma consciência de si, você pode encarar aquilo como um orgulho próprio, ou melhor, as pessoas podem achar. Certa vez eu fui pregar uma mensagem e no meio dessa mensagem eu estava falando a respeito do medo que as pessoas têm do diabo em si, né? Sim. E a grande questão não é quem é o diabo, a grande questão é quem nós somos. Aê, é isso. A grande questão não é o que o diabo tem, na verdade, o que ele pode fazer. Na verdade, ele sempre trabalha, né, com o medo do homem, ele trabalha com essa ignorância do homem. O diabo ele precisa de um produto chamado ignorância, a falta do conhecimento do homem, a falta da verdade estabelecida do homem. E quando você tem consciência de quem você é, assumindo essa consciência, isso não pode ser encarado como um orgulho, mas isso deve ser encarado como alguém que está estabelecido numa verdade. Numa verdade. Então, assim, quanto mais essa consciência é sólida, mais a mentalidade ela está, vamos dizer assim, entrelaçada com a verdade. Imagina uma mentalidade, a verdade e essa mentalidade dissolvida e misturada entre si. Então, tudo que chega aos meus ouvidos, tudo que chega aos meus olhos, tudo que chega através das janelas da minha alma, de alguma forma isso aciona evangelho, aciona a Bíblia, aciona a verdade. E é automático, do nada flui. O que chega até mim, flui o que de Bíblia? Flui o que de verdade? Né? Então, não tem como ser diferente. E nós não podemos encarar a consciência de quem nós somos como um orgulho de alguma forma. E dentro desse entendimento, Pastor Ricardo, quanto mais consciente de si, mais experimento você vai ter na parte de Deus. Uau, é isso. Tanto que Pedro, quando passa na porta do templo chamada a Formosa, ele olha para o homem que pedia esmolas e o que ele fala? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho. Tem. Consciência que carrega, né? Ele não disse o que Deus tem. Ele disse o que eu tenho. Isso te dou. Então, assim, a consciência de quem você é também te dá consciência do que você tem. É uma coisa completamente ligada. Aquilo que eu sou me traz consciência do que tenho, né? Então, se eu tenho, eu faço como Pedro. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Então, assim, às vezes, Pastor Ricardo, a ausência dessa consciência de quem nós somos fez com que as mensagens se tornassem humanistas. Uau! Então, nós temos um evangelho humanista no púlpito que precisa se comunicar com a necessidade de alma, de mente não renovada das pessoas. Meu Deus, Bibiano. Então, eu tenho que provocar sensações, eu tenho que provocar emoções, eu tenho que provocar sentimentos que se comunica nada mais, nada menos do que com o velho homem que ainda não teve uma experiência de novo nascimento. Meu Deus, cara. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Bill Johnson diz assim, se você quer saber se você está renovando a sua mente, é quando o sobrenatural passa a ser natural na sua vida. Isso.
Uau! Bill Johnson diz, se você quer saber se a sua mente está sendo renovada, é quando o sobrenatural está passando a ser natural para Hum, você. Porque é a mente de Deus, não é renovar a mente não é ter bons pensamentos, é pensar como Deus pensa, né? isso. Agora, pegando essa reta, Bibiana, Números 23, 19, Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. O que Deus fala, Deus cumpre. Amém? Deus cumpre. Então vamos pegar esse texto, porque muitas pessoas receberam uma promessa de Deus, como eu, como você, temos guardado as palavras que Deus nos disse. Então, Deus falou algo, Deus vai cumprir. O meu entendimento, Bibiana, é que muitas pessoas pegam esse texto e eles acham que vão acontecer de forma natural. O que Deus fala, Deus vai cumprir. Pois bem, então vamos pegar uma promessa que Deus fez e que ele não cumpriu, entre aspas. Deus faz uma promessa de tirar o povo do Egito. Deus teve uma promessa de levar o povo para Canaã. Ele tirou o povo do Egito. Você falou em média de 3 milhões de pessoas. O povo saiu do Egito, foi liberto do império das trevas, viveu no deserto. Deus havia dito que eles entrariam em Canaã. Nós sabemos que eles não entraram. Apenas daquela geração, Josué e Caleb, né? Só Josué e Caleb daquela geração entrou naquele lugar. Tem gente que pensa que o fato de Deus ter falado algo, ele vai cumprir automaticamente. Só que aquele povo não entrou. E Deus disse que colocaria eles na terra de Canaã. Nós sabemos que Deus não mente. A pergunta é, Bibiano, eles não entraram? Claro que Hebreus vai falar que eles não creram, mas crer, a nossa mentalidade, a maneira como nós pensamos, é muito importante nisso. Eu tenho falado sobre isso, Bibiano, que eles não entraram por causa da mentalidade deles, a maneira como eles pensavam impediu eles de entrarem. Isso significa, Bibiano, que o fato de Deus ter falado algo comigo, ter feito uma promessa, os meus pensamentos podem impedir que eu entre naquilo que Deus tem para a minha vida? Ricardo, a gente nunca vai acessar um território que não se comunica com aquilo que a gente pensa. Uau. Todo território tem uma ligação com a nossa forma de pensar. E a nossa forma de pensar define muito acessos. A nossa forma de pensar, ela pode gerar pensamentos de dependência. E eu sempre digo que não existe nenhum tipo de dependência que seja saudável na vida, a não ser a dependência de Deus. A única dependência saudável que existe é a dependência de Deus. Ah, mas filhos dependem do pai. Mas um pai que tem uma autoridade saudável, ele não usa do seu papel de provedor para gerar dependência. O papel de provedor, ele é usado para gerar autonomia e emancipação. Uau. Então, todo acesso, ele precisa ser... Todo acesso que eu tenho é a partir... Todo lugar, todo território que eu conquisto, que eu piso, precisa se comunicar com a mente que eu tenho. Então, eu nunca vou entrar num território se a minha mente não, de alguma forma, antecipadamente, se a minha maneira de pensar já não pisou lá antecipadamente. Por isso que Deus nunca dá um recurso sem antes dar a visão. Uau. Primeiro Deus dá a visão, depois Deus dá o recurso. Porque primeiro eu entro em Canaã com a visão. Depois eu desfruto do recurso do lugar que eu entrei. Então está totalmente ligado. Entrar num território tem total ligação com aquele território que antecipadamente já conquistou a minha mente. Por que houve a necessidade de espias virem trazer relatórios? Porque o relatório nada mais é do que uma forma de formar na mente das pessoas uma visão a respeito do lugar que lá existia, lugar que lá estava. Mas toda a palavra de Caleb, a palavra de Josué era simples, era claro, o Senhor já nos deu. Amém. Havia um relatório que falava da presença de gigantes, mas havia um relatório que falava do que Deus tinha dito. Uau. Então, não posso pisar num território físico sem antes essa visão ter conquistado toda a minha forma de ver e toda a minha forma de pensar. Eu nunca vou chegar num lugar sem antes a minha mente contemplar. O homem,
quando criado por Deus, a primeira coisa que aconteceu, quando Deus sopra nas narinas do homem, ele passa a ser alma vivente. O que que foi? Ele abriu os olhos. Então, o homem, a primeira ação do homem foi contemplação. Amém. Amém. Foi contemplação. Então, só depois que o homem... Hoje a gente conquista, vamos dizer assim, a confissão da palavra, ela é uma prática espiritual, ok? Glória a Deus por isso. Mas o homem não nasceu a princípio para confessar a palavra. O homem nasceu a princípio para contemplar a palavra, que Amém. é o Deus. Então, a contemplação de um território, ela é por fé. Ela é por convencimento. Então, o fato de Deus ter me falado algo e ele não é homem para que minta, é uma verdade imutável. Isso é uma verdade. Porém, essa palavra que Deus gera em mim precisa criar dentro de mim uma contemplação para que antes de pisar fisicamente eu já esteja contemplando espiritualmente por meio da mente do Espírito. Bibiano, seria esse o fator, cara, tremendo isso que você está falando. Seria esse o fator que Deus, antes de dar um filho para Abraão, ou para que ele desse um filho para Abraão, ele muda o nome antes do filho vir? Primeiro, ele faz uma promessa que vai dar um filho. Agora, você imagina que Abraão já estava velho, tinha tentado, tinha sonhado, ele e Sarai tinham sonhado e não tinha tido sucesso. Ele já estava conformado que Damasceno Eliezer, o seu servo, seria o seu herdeiro. Agora, Deus faz uma promessa, só que Deus precisava trabalhar na mente de Abraão e de Sarai. E Deus muda o nome dela, muda o nome dele, Sarai para Sara, de Abraão para Abraão, e cada um chamava o outro dentro de casa, né? Agora está chamando aquele que era Abraão, Sara gritava: Abraão, vem almoçar! Pai de multidões, vem! Pai de multidões! Ou seja, Bibiano, Deus provocou uma mudança, Deus criou uma linguagem para que a mente dele fosse transformada, para que ele pudesse acessar o que Deus tinha prometido para ele. Seria isso que você estava falando agora? Seria isso. Seja bem, quando Deus cria uma linguagem, essa linguagem atinge diretamente no quê? No nome. Uau. O nome fala da identidade. Tudo que Deus provocou e tudo que Deus programou tinha o propósito de tocar na identidade. Uau. Veja bem, quando Jacó luta com o anjo, ele teve o nome mudado, mas ele teve a perna marcada. Amém. A perna, a coxa de Jacó, aquilo fala de um simbolismo de fuga. Ele sempre usava as pernas para fugir. Então, Deus marca ele naquilo que a princípio ele considerava forte, e Deus marca ele naquilo que caracterizava quem ele era, fujão. Uhum. Então, ele marca a coxa, mas dá um novo nome. Então, Deus quebra a estrutura daquilo que eu pensava que eu era, aquilo que fortalecia uma identidade anterior, e Deus repõe agora um novo nome. Uma identidade nova. Então, todas as vezes que Deus quer fazer isso, ele faz toda essa programação. Enfim, Deus vem, ele programa, mas sempre visando um toque na identidade da pessoa. Sim. Porque quando essa identidade se torna exposta, se torna clara, Pastor Ricardo, não tem como. Quando a minha identidade ela é completamente mexida pelo Senhor, quando eu tenho essa convicção de quem eu sou, eu também tenho convicção do que eu nasci para ser. Ou seja, minha origem, minha identidade e o meu destino fica completamente aberto para mim a partir de agora. Sim, sim, sim. Quando você entende origem, você entende destino. Quando você entende origem, você entende identidade. Se você não entender quem você é... Então, quando Deus ele quer fazer algo, ele muda o nome. Aquela maneira como Jacó saiu mancando, ou andar fala de conduta. Né? A maneira como você anda fala de conduta. Então, Deus marcou Jacó para que a sua conduta, para que a sua identidade fosse mudada a partir daquele dia, não é isso? Exatamente. Veja bem, Deus mexe naquele comportamento, Deus mexe naquela conduta, mas expõe a identidade.
Agora, Então, Bibiano, às vezes, a gente está pegando o caminho contrário, a gente está querendo mexer, sabe? A gente, de alguma forma, quer, sabe, expor a conduta, expor o comportamento, sem trazer à luz a identidade das pessoas. Às vezes, essa geração está pegando o caminho contrário. Então, Deus fere a coxa e muda o nome, né? Identidade mudada, coxa ferida. Então, foi isso que ocorreu. sim, sim. Agora, o que eu vejo, Bibiano? Eu vejo uma igreja passiva, esperando Deus fazer algo, quando ignora que em Cristo nós temos o sim e o amém, que nós não estamos debaixo de um pacto de promessa. É muito importante entendermos isso. Nós não estamos debaixo de um pacto de promessa. Em Cristo, a bênção se tornou uma realidade. Ser abençoado é um estado de natureza, não o resultado de um trabalho. Eu não sou abençoado quando eu faço. Eu sou abençoado para fazer. É por isso que eu não semeio para colher. Ele dá semente ao que semeia e dá pão ao que tem fome, né? Ele me dá para me dar para ele. Então a consciência de que eu tenho me faz dar. A consciência de quem eu sou me faz viver. Então nós vemos uma geração, nós temos uma igreja que está fazendo para ser, que está fazendo para receber, porque ela ignora quem ela é. E se ela ignora quem ela é, obviamente você não sabe o que tem. Porque você só sabe o que tem quando você descobre quem você é. Se você não sabe quem você é, você não sabe o que você tem. O diabo muitas vezes não tem problema com que você tenha nascido de novo. Quando você nasceu de novo, ele perdeu alguém para o inferno. Mas quando você descobre quem você é, você vai começar a dar trabalho para o inferno. Isso. Quando você nasceu de novo, o diabo não tem mais aquela pessoa lá. Mas já que eu não consigo ter ele aqui, eu preciso que ele não descubra quem ele é. Bill Johnson também diz: quem nasceu de novo está salvo, mas quem renova a sua mente desfaz as obras do diabo. Tem gente que nasceu de novo, está salvo. E salvação, gente, não tem a ver com mudança de mentalidade. Pelo menos eu entendo isso. Você está salvo, você nasceu de novo, pode ter uma mente medíocre, uma mente enferma, uma mente inferiorizada, uma mente vitimista, fatalista. Ok, você está salvo. Quando nós estamos falando de renovação de mente, nós não estamos falando sobre a nossa ida para lá, nós estamos falando sobre trazer os céus de lá para cá. Isso. Né? E como nós não temos uma mente renovada, Bibiano, nós estamos querendo ir para o céu porque a gente não consegue ver o céu aqui através de nós. Nós estamos com um plano de fuga. Por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos. Porque se nós não sabemos quem nós somos, o diabo está ganhando. Mas se nós sabemos quem nós somos, nós podemos desfazer as obras do diabo. A igreja, ela é passiva. A igreja nasceu de novo, se tornou filho, mas pensa como pedinte, Bibiano. Ela não sabe quem ela é. É isso, Bibiano? Ricardo, isso é tão sério, porque isso é fruto de ensinos a longo prazo que causou esse estrago que a gente vê hoje, né? Uau. Existem muitos ensinos dentro de um movimento neopentecostal que realmente nos colocou como aquelas pessoas que sempre temos aquele sentimento de insuficiência. Ainda não fizemos o suficiente. É a síndrome do jovem rico. O jovem rico chega e diz o quê? O que devo fazer para ser salvo? Veja bem, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ele sempre tem aquela sensação de que ele tem que fazer, ele tem que fazer, ele tem que fazer. E, na verdade, ele fez muitas coisas e fez muitas coisas bíblicas. Cumpria os mandamentos, cumpria tudo que precisava ser feito. Aí Jesus pega e diz o quê? Ainda te falta uma coisa. Porque quando o centro é o que eu faço, sempre vai ter o sentimento de insuficiência. Então Jesus se comunicou com ele a partir da linguagem dele. Ainda te falta uma coisa, porque ele sempre tinha algo, ele sempre estava diante, querendo fazer algo a partir de si mesmo. Quando a gente sempre quer estar diante de Jesus, a partir daquilo que a gente faz, sempre estará faltando alguma coisa. A ideia sempre vai ser essa. Se Jesus fala, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro lá no céu. Ele virou as costas, foi embora e até ontem ele não voltou. Então essa síndrome de insuficiência é por causa
dessa bagagem, talvez, de ensinos que colocou na mão do homem a responsabilidade de completude, uma responsabilidade que é a partir do que você faz que Deus vem. É uma teologia endividada. Exatamente. É um evangelho meritocrata. Uma teologia endividada porque o que Cristo fez não pagou a conta. Então a gente precisa ajudar ele fazendo quebra de maldição. Já que ele não quebrou a maldição toda, deixa eu ajudar ele. Já como ele não fez tudo, deixa eu fazer. Então é uma teologia endividada. Ela nunca paga toda a conta. Então a gente precisa pagar a conta, né? É uma teologia meritocrata. Eu preciso fazer. As nossas canções estão enfermas, Bibiana. As nossas canções estão doentes. Nós estamos fazendo culto para o homem no centro e não para ele no centro. Isso. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, eu queria viver na igreja primitiva. E eu pergunto, qual delas? Eles falam, como assim, quais delas? Porque quando eles falam da igreja primitiva, eles estão falando da igreja de Atos. Só que a igreja de Corinto também era primitiva. Sim. A igreja de Corinto também era primitiva e tinha imoralidade, tinha um monte de coisa lá dentro. Sim. Então, o que acontece, Bibiano? As nossas canções têm o homem, nós estamos fazendo culto para o homem se sentir bem. Aí a gente fala, a gente não vê mais milagre, porque o culto não é cristocêntrico. Isso. Quando nós cantávamos antigamente... Desculpa te cortar, Ricardo, um instante. Tudo isso é produto de religião. A religião, ela nunca será cristocêntrica, porque todo homem, ele tem Existe uma obra da carne chamada idolatria. Deus nunca será idolatrado, Deus é adorado. Amém. Então pensa comigo, a carne do homem possui idolatria, mas a atmosfera das nações, ela é, de certa forma, mística. Agora imagina... Dentro do homem, sempre um desejo por uma experiência transcendental. Vou usar essa palavra aqui. Uma procura pelo transcendente. Mas as culturas do mundo, a cultura religiosa do mundo, ela se comunica, esse misticismo cultural se comunica com essa idolatria carnal. Pensa comigo, um céu místico com a idolatria do homem. Então, esse homem sempre vai se mover por meio dessa teologia endividada. Por quê? Porque a cultura mística sempre apresenta todas as religiões dizendo, faz isso que Deus te dá, faz isso que Deus te dá, faz isso que o seu Deus te dá. E aí a idolatria carnal está sempre querendo fazer para que o misticismo cultural seja alimentado. Então, se torna uma conexão de escravidão religiosa. Aí, quando entra o cristianismo, não é o que eu faço para Deus me dar. É o que Cristo fez, que me fez se tornar. É aí que entra a fé, né, Bibiano? A fé não faz, a fé acessa o que está feito. É isso aí. A fé não... Tem gente que pensa que a fé move Deus. Deus nunca saiu de casa, Bibiano. Está em todos os lugares. Deus nunca... A fé move Deus. Não, a fé não move Deus. A fé nos move para Deus. Uau. É isso. Por quê, Bibiano? Porque a gente não consegue separar as alianças. Se nós entendêssemos as alianças, nós estamos debaixo da aliança eterna. Na antiga aliança, Deus reagia. Deus reagia ao que o homem fez. Na nova aliança, Deus entregou tudo a Cristo. É por isso que em Cristo, em Cristo, em Cristo. Agora, esse ponto que você falou, da tentação de fazer para ser, essa foi a primeira tentação do mundo. O dia que você comer da árvore do conhecimento, você vai ser igual a Deus. Ele já era igual a Deus. Então, assim, esqueça o que Deus diz que você é e faça alguma coisa para que você possa se tornar. Não creia naquilo que ele diz que você é, porque você não fez nada para ser. Então, esqueça quem ele diz que você é e faça alguma coisa para você se tornar. É esse evangelho, não é, Bibiano? É isso. Você vê no início, no jardim, a jogada da serpente foi: coma desse fruto, porque se você comer, serás como Deus. Ele não tinha consciência de quem ele era, então ele cai na jogada da serpente. O diabo usa a mesma ferramenta no deserto com Jesus. Se és filho de Deus, faça com que essas pedras... Mas Jesus já sabia quem ele era. A questão é que Adão não tinha uma consciência formada, talvez por causa da inocência. Vamos levantar isso, que pode ser uma hipótese.
mas Jesus já tinha uma consciência. Então a jogada do diabo sempre foi colocar... Veja bem, o diabo ele não é inovador. O diabo ele não tem uma Criatividade. Ele não é original, ele sempre vai trazer a mesma ferramenta em cenários diferentes, mas com o único objetivo: comprometer a sua identidade. Se és filho de Deus, faça com que essas pedras coma disso daqui, porque o dia que comer serás como Deus. A falta da consciência fez com que Adão comesse, e a presença da consciência fez com que Jesus não transformasse pedra em pão. Verdade. Eu tenho um amigo aqui que é o pastor Michel, do Espírito Santo. Ele está fazendo uma pergunta: qual a diferença de autoafirmação, Bibiana, com a afirmação do alto, e como isso pode afetar a nossa mentalidade? Nós já comentamos um pouquinho sobre isso, o que é autoafirmação, o que é afirmação do alto, e como isso pode afetar. Fala para nós, Bibiana. Veja bem, autoafirmação, a gente, querendo ou não, essa mensagem coach hoje, ela é muito voltada para essa questão da autoafirmação. É uma positividade de pensamentos. Ainda que o evangelho e a fé seja positiva, nós não estamos falando de pensamento positivo, onde você fica se autoafirmando. A partir de uma autoafirmação, as coisas vão acontecer. Mas uma afirmação do alto fala daquela consciência formada na nossa mente a partir do evangelho. Eu sei quem sou, né? Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos quem somos, assim como ele é, nós somos neste mundo. É uma afirmação a partir daquilo que Deus diz. Eu tenho um ponto de partida. Qual que é o ponto de partida? A verdade. Aquilo que Deus diz né? É uma expressão de lugar. Eu sei aonde nós estamos, e a partir desse lugar, a partir dessa pessoa, a partir do evangelho, eu tenho uma afirmação a partir desses lugares. Não apenas frases que de alguma forma possa mexer com o meu momento, a minha consciência. Amém, é isso. Bibiano, você já tem conhecimento da escola Idem, que eu comecei, eu fiz a primeira turma falando sobre identidade. Dia 19, eu vou estar começando a segunda turma falando sobre desenvolvendo uma mentalidade de filho, de príncipe, e não de escravo. Sim. Qual a diferença disso? Porque eu tenho entendido que a nossa mentalidade ela é primordial após o novo nascimento, ela é primordial para que nós adentremos, vivemos isso que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos o sim, o amém, tudo está feito. O que nós precisamos é acessar. Nós estamos assentados nas regiões celestiais e as bênçãos também estão nas regiões celestiais. Então nós estamos num lugar onde tem tudo, mas muitas vezes não conseguimos acessar nada por causa da nossa mentalidade. Então nós vamos começar dia 19. É 4 aulas. Geralmente são 4 segunda-feira, das 8 às 9 é o conteúdo, e meia hora é onde a gente interage e responde perguntas. E geralmente trabalhamos pelo Zoom. Quem não consegue assistir, que é aluno, fica gravado e a pessoa pode assistir depois. Primeira coisa, Bibiano, eu quero te convidar publicamente para dar uma aula para a gente lá. Amém. Eu quero te dar. A gente geralmente tem uma aula plus, eu dou 4 aulas e aí vai ter mais uma aula, mas não quer dizer que vai ser a última aula. Pode ser depois de combinado. Na primeira classe, quem deu aula foi o pastor José. Não sei se ele está online, ele entrou aqui quase agora. O pastor José está lá na Europa, entrou na nossa live aqui. Me sinto muito honrado o meu pastor ter entrado aqui. E eu queria te convidar para você dar essa aula plus para nós, Bibiano. Eu gostaria que a gente ficasse... Claro, você tem liberdade dentro dos seus compromissos de dizer sim ou não, mas eu queria te convidar para você dar uma aula plus para nós nessa próxima classe, que vamos falar sobre mentalidade de filhos. Queria saber se você aceita dar essa aula para nós. Convite totalmente aceito. Vai ser um prazer estar com você, estar falando sobre esse tema aí. É algo glorioso. Pode ter certeza, pode contar comigo aí. Amém. Pessoal, esse assunto, eu sei que a gente vai dar aula em um mês, mas eu sei que não dá. É um assunto muito extenso, muito profundo. A igreja precisa ouvir isso, né, Bibiana? A igreja precisa ouvir sobre mentalidade, a diferença sobre positivismo, autoafirmação, afirmação do alto. Quando Jesus não precisava dizer que era filho primariamente, ele disse que era filho a partir de quem o pai disse, ainda que ele sabia quem ele era, mas o pai afirmou ele. O pai afirmou ele. Então, o que eu quero?
Eu quero terminar essa live, eu vou pedir para o pastor Bibiano já orar por nós. Já passamos de 1 hora que nós estamos aqui, é muito rápido, eu sabia. Eu coloquei 3 perguntinhas aqui, porque eu sabia que não ia dar. Eu conheço o pastor Bibiano. Eu quero convidar todos vocês que querem fazer parte da nossa escola, segunda turma. O link está na bio. Você pode clicar lá, você vai ser direcionado para um grupo e você vai ter todas as informações do nosso pessoal lá. O link está na bio. Você vai clicar lá e você vai ter todas as informações. Serão 4 aulas, mais a aula do pastor Bibiano. Não significa que vai ser a última aula dele. Nós vamos conversar e o pastor Bibiano vai dar uma aula para nós. Será das 8 às 9, na segunda-feira, vai começar a primeira aula dia 19, e das 9 às 9h30 é interação, pergunta, resposta. E se você não conseguir assistir, você vai ficar gravado lá, você vai ter direito a 3 meses acessando esse conteúdo. Eu creio que vai ser bênção, eu quero que você acesse o link lá, vai ser poderoso, vai abençoar a tua vida. Tem gente que fez parte da primeira turma, está aqui comigo, assistindo essa live. E eu quero, Bibiano, te agradecer primeiro por fazer essa live. Cara, eu estava em Brasília, quando eu lembrei de você, assim, no assunto que eu queria fazer uma live, eu lembrei de você, eu falei, é o Bibiano que vai fazer essa live. Bênção demais. E primeiro eu quero te agradecer por fazer parte dessa nossa live e também por aceitar dar essa aula para nós. Muito obrigado, cara. É muita coisa que Deus depositou dentro de você. Eu queria que você fizesse as suas considerações e orasse por nós, Bibiano, por favor. Amém, amém. Bom, eu sempre gosto de olhar a Bíblia como uma grande história de reconciliação, né, dos filhos para com o Pai. Nós somos reconciliados diante do nosso Pai. E uma mente de filho desfruta de uma paternidade. Amém, amém. E eu queria dizer para todos que estão aqui nessa live, não crie, não tenha nenhum tipo de resistência com relação de resistências na sua mente, independente dos tipos de experiências que você teve com relação à paternidade de Deus. Amém. Muitas vezes nós temos experiências paternas terrenas que criam fortalezas e sofismas diante da paternidade de Deus, e isso nos impede de ter uma mente de filho. Então, acredite, abra mão, renuncie de alguma forma, sabe? Não olhe para Deus a partir das suas óticas terrenas, a partir das suas experiências. Tire esse óculos terreno e olhe para Deus a partir da ótica de Cristo. É o olhar. Deus, quando olha para você, o olhar do Pai passa por Jesus e encontra você. Amém. Então, o que Deus vê em Jesus, Ele vê em você. A forma que Ele ama Jesus, Ele ama você. E isso é muito importante. E eu queria dizer isso para todos que estão nessa live. A Bíblia é uma grande história de reconciliação dos filhos para com o Pai. E com a mentalidade de filho, isso nos levará a desfrutar do grande Pai que nós temos. Amém. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, Amém. Eu quero te agradecer, Deus, por essa noite, por essa oportunidade, pelo tempo que estamos aqui. Amém. Pastor Ricardo, sua família. Ó Deus amado, que todo o seu lar seja ricamente abençoado. Deus, eu oro para que tudo aquilo que ele carrega da parte do Senhor se torne uma ferramenta para a igreja brasileira, se torne uma ferramenta para as famílias, para os lares, que vidas possam, ó Deus, no nome de Jesus, ter experiências, comprovar e experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus, Amém. Que seja quebrado todas as fortalezas, os enganos, os sofismas nesta hora, que nos impede, ó Deus amado, de ver a partir do Evangelho, a partir do óculos de Cristo. Eu te louvo, Pai, eu libero o favor do Senhor sobre todos os meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Bibiano, beijo no seu coração. Deus te Amém. abençoe. Fique na paz. Amém, meu irmão? Abraço. Deus te abençoe. Amém. A gente se fala. Deus abençoe, Bibiano. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Que tremenda essa palavra, né? Muito forte, muito profundo, muito profundo. Estou salvando essa live aqui. Estou salvando. Assista ela de novo. Se alimente dela. Você que quer fazer parte da nossa escola, o link está na bio. Clica lá no link da bio. Vai ser poderoso essa escola. O Bibiano vai dar uma aula com a gente. Eu queria que você estivesse conosco nessa turma. Pastor, como é? Como que não é? Clique lá. Após clicar lá, você vai ser direcionado. Não significa que você é obrigado a fazer. Entre lá,
busque todas as informações e depois você decida, tá bom? Beijo no seu coração, Deus abençoe vocês. Te espero na nossa classe. Fique na paz, Deus te abençoe.